Boa noite, eu sou a Nazaré Santos da Silva e o nosso trabalho foi desenvolvido em dupla, eu e mais a Mariana Santos da Silva. Disciplina estágio curricular obrigatório 1, área de concentração, metodologia de ensino, e o nosso tema é educação infantil em tempos de pandemia. O nosso trabalho possui como finalidade abordar o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil durante a pandemia da Covid-19. Em janeiro de 2020, o mundo se deparou com o isolamento e o distanciamento social por conta do alto índice da contaminação do novo coronavírus. E com as escolas não foi diferente. Em março de 2020, as escolas foram fechadas e aí a educação começou a enfrentar uma das maiores crises na educação. E uma delas foi o ensino à distância. Então, a pandemia escancarou diversos problemas que já existiam na educação brasileira. E um dos principais momentos difíceis vividos, referente à educação, foi a desigualdade entre os sistemas públicos e privados, da educação básica. Enquanto, por exemplo, alunos da rede privada possuíam diversos tipos de acesso, alguns alunos da rede pública sequer possuíam acesso à internet. Então, outra dificuldade também, que foi que nem todos os municípios possuíam infraestrutura de tecnologia para o ensino remoto. E nem todos os professores tinham a formação adequada para as aulas virtuais. Aqui onde nós moramos, por exemplo, não foi diferente, Inclusive foi bem difícil, porque se trata de uma comunidade no interior que não tem acesso à internet, Até hoje são poucas pessoas que possuem internet. Hoje a direção da escola, teve um apoio da prefeitura, e já possui acesso à internet, Então, naquele tempo não teve isso, então foi muito difícil. Aqui não teve como os alunos estudar online, porque não tinha isso, então a direção preparava os trabalhos na escola mesmo e entregava para os transportadores. Esses transportadores que aqui na escola são terrestre e fluvial, saiu nas comunidades, que aqui é no interior, saiu nas comunidades entregando esses trabalhos, Então foi bem difícil. E tanto os professores quanto as famílias tiveram que se adaptar às novas maneiras de ensinar. A direção, junto com os professores, buscaram mecanismos para continuar a promover o ensino e a aprendizagem, apesar da distância, Então, eles buscaram uma solução, por mais que aqui é bem difícil mesmo, aqui a educação ela é bem carente mesmo, mas a direção, junto com os professores, conseguiram adequar da melhor forma para que os alunos não ficassem desassistidos. Então, isso foi muito importante. O objetivo do nosso trabalho é esclarecer os desafios e as possibilidades do ensino em tempos de pandemia da Covid-19. Na escola que nós estagiamos, podemos perceber o quanto a pandemia prejudicou os alunos. Os professores relataram as dificuldades que passaram e estão passando devido à paralisação das aulas. E o ensino remoto deixou consequências que até então, apesar das aulas presenciais já terem retornado
há um ano, né, se não me engano, mais ou menos é isso, ainda é grande as dificuldades que os alunos, né, que alguns alunos possuem. Tem alunos do terceiro ano do ensino fundamental que não conhecem algumas vogais. Tem alunos que nem conhecem as vogais. Então tá bem preocupante. Então, algumas dificuldades dos professores e dos alunos essa dificuldade chamou a nossa atenção. E acredito que essas dificuldades, né, não vem ocorrendo, né, especificamente nessas escolas, né, vem passando, né, outras escolas vêm passando pela mesma dificuldade. E um dos maiores impactos negativos pós-pandemia é que não houve avanço dos alunos no processo de alfabetização e letramento, né. Os alunos acabaram chegando estagnados na aprendizagem. E isso é preocupante porque afeta, né, o desenvolvimento das crianças. Com o retorno das aulas, os professores puderam avaliar melhor os impactos dessa situação. Os alunos voltaram com grandes dificuldades. Os professores foram elaborando estratégias para recuperar os danos, né, que esse afastamento escolar, né, trouxe, e foram avançando no desenvolvimento integral dos alunos. Hoje, o principal objetivo é potencializar a capacidade intelectual, cognitiva e social desses alunos. Então, isso é bem importante mesmo. A educação, que é fundamentação teórica. O educar na educação infantil significa propiciar e garantir o direito da criança em relação aos cuidados, brincadeiras e situações de aprendizagem, de forma integrada, assim contribuindo para o desenvolvimento das capacidades infantis, de relações interpessoais, onde a criança saiba respeitar, aceitar e confiar em si e nos demais colegas diante da realidade social e cultural de cada um. Então, a educação infantil na pandemia sofreu um forte impacto. Com isso, prejudicou o primeiro contato da criança na educação. E por se tratar de uma fase fundamental para a alfabetização e outras aprendizagens, né, que servirão de base para os anos escolares posteriores, qualquer déficit, né, poderá refletir em uma evasão escolar, em dificuldade de aprendizagem, entre tantas outras dificuldades. Então, a educação é essencial para que a criança tenha um convívio social, além do núcleo familiar. Um momento importante para que o indivíduo aprenda a se relacionar e viver em sociedade, desenvolvendo habilidades fundamentais que farão toda a diferença na vida social dos alunos, né? Então, a educação é responsável pela multiplicação do conhecimento, né? Pelo desenvolvimento de habilidades que são úteis, né? E essenciais para a atuação do indivíduo em sua comunidade e principalmente, né, para a formação do cidadão. Ela é a base de tudo. Todos nós passamos por esse processo. E foi isso, né, que trouxemos esse tema para o nosso trabalho devido a essa preocupação que a gente observou bastante na escola, né, tanto a diretora quanto os professores mesmo, né, que nós podemos conversar com alguns professores, eles relataram essa dificuldade. Isso chamou muito a nossa atenção. Boa noite a todos. Foi realizada uma pesquisa exploratória e qualitativa, a escola na comunidade onde moramos,
Escola Municipal do Ensino Fundamental Vô Alexandre. Também fizemos uma pesquisa com a diretora Cícera Bruna Lima do Espírito Santo, como foi durante esse período de pandemia. Escolhemos esse tema pelo fato que como hoje, apesar da pandemia ter acalmado mais um pouco, vamos dizer assim, né? Porque ainda não acabou, mas já não se fala mais tanto sobre a Covid-19. Escolhemos esse tema porque foi o que mais chamou a nossa atenção na escola que estagiamos, né? Todas as turmas da educação infantil, aos anos iniciais, têm alunos com dificuldades no processo de aprendizagem, principalmente das turmas do 2º ano ao 5º ano do ensino infantil, por consequência da Covid-19. Desculpa. Então, é no ambiente escolar que percebemos como a pandemia prejudicou a educação em geral. O nosso estágio foi realizado na Escola Municipal do Ensino Fundamental Vô Alexandre, que é localizada na comunidade de Nossa Senhora do Carmo do Maruanu, a cerca de 68 quilômetros da capital de Macapá, no estado do Amapá, né? A escola ela é composta por 3 salas de aula. As turmas são do 1º período até o 5º ano da educação infantil. São 7 turmas, sendo que 1º, 2º, 3º e 4º ano são multisseriadas. E o 1º e o 2º período e o 5º ano são separados. Os turnos de funcionamento é das 7h30 às 11h30. E 1h30 às 17h30. A escola ela não possui o PPP. Nós estagiamos na turma do 2º período do ensino infantil, que surgiu, que tivemos que seguir o plano de aula, né, da professora. Eu trabalhei em musicalização, porque todo dia eles têm o hábito de cantar e dançar, né? E toda sexta-feira é o dia do brincar. E uma das atividades que desenvolvi com eles foi o jogo da mímica. Eu tive que imprimir várias imagens de animais e chamava cada um deles, né, na minha mesa, para que eles vejam o animal que eles queriam fazer para os amiguinhos deles adivinhassem qual era a mímica que estava fazendo do animal, né? E foi uma coisa tão boa, assim, o jogo foi tão gostoso, assim, eu digo, né? Porque eu tive que... Eu olhei o lado bom deles, né? Eu pude perceber. É uma coisa assim tão alegre, importante, né? Porque além de ser um jogo, né? Mexeu bem assim com a memória deles. Foi uma coisa assim maravilhosa. Que além de ser um jogo, é uma forma de aprender, e é por isso que a brincadeira merece destaque na educação infantil. Porque ao brincar, a criança experimenta, né, o mundo, o corpo, e traz vivências internas para a realidade. Foi realizada uma pesquisa exploratória e qualitativa. A escola na comunidade de Mourão, Escola Municipal do Ensino Fundamental Vô Alexandre. Também fizemos uma pesquisa com a diretora Cícera Bruna Lima do Espírito Santo, como foi durante esse período de pandemia, né?
desculpa. O meu estágio foi realizado com sucesso, eu digo assim, porque nele eu pude perceber que é a profissão que quero e, e adquiri vários conhecimentos e ajudou muito na minha formação do estágio. As observações, entrevistas, regências, eu pensei que eu não conseguiria fazer, né? Porque eu nunca tinha feito. Então eu pensei mil coisas. Que eu não conseguiria dar aula no primeiro dia de aula. Porque pensei que ia ser difícil, né? Sendo que não foi. Que foi uma coisa tão boa, assim. Tive vários conhecimentos com eles. As aprendizagens que eu pude passar para eles. O que eles me passaram também foi algo assim tão bom e maravilhoso. Só que, né, eu não gostei da parte que eu tive que me despedir deles. Desculpa, gente. Tive que me despedir deles porque foi algo tão triste, porque eles correram, né, para me abraçar e falar, né, que eles não queriam que eu parasse de dar aula para eles, que eles queriam que sempre que eu continuasse dando aula para eles, porque eles gostaram muito do que passei para eles, né? Então, foi uma coisa que bem mexeu mesmo comigo. E até hoje, quando eu passo assim na rua, quando eles me vejam, eles saem correndo para me abraçar, né? E pergunto, professora, quando é que a senhora vai voltar a dar aula? Aí eu falo para eles, assim, daqui com mais 2 anos, eu vou dar aula, talvez um dia para vocês mais na frente, né? E é isso, pessoal. Obrigado e boa noite.